Bom dia, galera do primeiro ano, nos encontrando mais uma vez. Especial hoje na Sociologia, a gente vai rever aqui a aula 7 e 8, dois temas interessantes, a identidade e a alteridade. Toda vez que a gente fala nessas duas dimensões, a gente tem que lembrar que toda vez que você fala de eu, reporta a identidade. Quando você fala do outro, reporta a alteridade. Então, toda identidade é a afirmação do indivíduo pelo próprio indivíduo, seu autorreconhecimento. Vamos imaginar. Cada um de nós sabemos como somos, todas as nossas dimensões, nossas limitações. Então você se conhece, você começa a se olhar, ver o que você gosta, o que você não gosta, aquilo que você pode ou não aceitar, dependendo da situação. Aquilo que somos não é algo herdado, mas sim socialmente construído. Então vamos imaginar, o que você é hoje nada mais é do que todas as suas relações que você tem com os seus. Então imagine quando você estava lá nas séries iniciais, você estava aprendendo a ler e a escrever. Então você fazia aqueles movimentos, começava a interpretar a leitura, as letras, se desenvolvendo ao longo do tempo. Então tudo isso vai se construindo ao longo do tempo. Então vamos imaginar, a família que você tem hoje, nada mais é dizer que ela é construída socialmente ao longo do tempo. Então hoje os pais, vocês futuramente serão pais também, vocês só vão repetir aquilo que vocês estão fazendo. Mas por que eles estão fazendo isso daí? Porque ao longo do tempo ele foi construindo isso daí, foi aprendendo com os avós, com bisavós, daí se segue. Então a gente percebe que tudo aquilo que somos hoje, nada mais é do que uma construção contínua que vai se dando gradativamente à nossa existência. Relação entre membros da mesma cultura. Então imagine que você que está morando aqui em Imperatriz, você sai e vai para o estado de São Paulo, você muda para uma outra cidade. Quando você chega lá, tem um impacto cultural muito grande. Porque infelizmente nós sabemos que quando se fala de sul, sudeste, nordeste ou norte, a gente percebe um grande abismo cultural que existe aí. Vou dar um exemplo aqui do meu irmão. Meu irmão, quando foi morar na cidade de São Paulo, no interior, aí ele disse que era do Pará. A primeira pergunta que fizeram para ele, se ele tinha se encontrado com algum índio ou se ele tinha visto algum jacaré andando pelas ruas. Então, às vezes as pessoas têm essa concepção aí, e às vezes cultural, que é um pouquinho perigosa, porque as pessoas não conhecem a realidade. Por isso que essa relação entre membros da mesma cultura se torna mais fácil, porque você consegue se entender, o linguajar, o falar, o comportamento, mas não podemos esquecer que isso se constrói de forma socialmente, tá? Então toda a relação que você faz todo dia, que você caminha, que você faz, seja na sala de aula, seja com os seus amigos, isso vai se construindo e você vai começando a partir daí ter as suas ideias, suas transformações. Quando a gente fala de alteridade, a gente tem que lembrar com o reconhecimento do outro. Então lembrando que nenhum de nós é uma ilha, ninguém consegue viver sozinho. E toda vez que você se relaciona com esse indivíduo, com o outro, então essa alteridade começa a aparecer. E esse reconhecimento é quando você olha e percebe que tem alguém que é diferente de você nas suas ideias, nos seus pensamentos, mas mesmo assim contribui nesse processo de transformação. É uma relação entre membros de culturas diferentes. Por isso que é interessante quando você começa a conhecer outras culturas, aqui em relação à identidade, porque você consegue desenvolver a partir daí novos conhecimentos, novos pontos de vista. E é importante que a gente perceba que nós precisamos ter essa relação com o outro para a gente entender a realidade de cada indivíduo. É interessante porque nós não temos contatos com outros povos, por exemplo, povos indígenas. É interessante conhecer essa cultura, porque você vai entender a relação que ele tem, principalmente com os seus dentro da tribo e com a natureza. Se nós tivéssemos uma relação muito próxima, a gente ia entender qual é a dimensão que a natureza tem na vida desse indivíduo. Porque a gente percebe, se hoje existe degradação, destruição do meio ambiente, é porque nos falta conhecer o outro. Porque esse outro se relaciona de uma forma diferente com a natureza e os povos indígenas nos apresentam isso daí. Por isso que esse reconhecimento do outro é importante. Caráter ou estado que é diferente, distinto, que é outro. Então a gente percebe, quando eu começo a olhar o outro, no primeiro momento pode me assustar. Pela maneira como ele se comporta, como ele fala, como ele age. Mas é importante que eu perceba que esse outro não é meu inimigo. É alguém diferente, é alguém que tem uma ideia, um pensamento que não é igual ao meu. E a partir daí, nesse feedback de eu olhar, observar, de eu perguntar, interagir, eu começo a entender como é que esse outro começa a se desenvolver. Que se opõe à identidade, que enxerga o outro como um ser distinto, diferente. A coisa mais bonita que nós temos na vida é percebermos que nós não somos iguais. Nem um irmão gêmeo, ele não é parecido com o outro. E a riqueza nossa é quando você percebe que essa diferença pode engrandecer esse processo todo. Porque vamos imaginar, se você fala de identidade hoje,
Quando você vai em determinado local, a pessoa pede, me dê sua identidade. Se você olhar para aquele documento, ele tem o quê? Tem o seu nome, data de nascimento, o nome do seu pai, o nome de sua mãe, a cidade onde você nasceu. Então a gente percebe que isso te identifica, diz quem você é. Então vamos imaginar, quando você fala de identidade, vamos puxar para uma outra dimensão, a personalidade. Você tem identidade e personalidade. Identidade pode mudar? O que você acha? Quando você pega a sua identidade, você pode falsificar, pode mudar. Então a gente percebe que a identidade é única, independente se você mude ou não, mas sempre vai estar lá uma foto com o seu rosto, pode ter N nomes, mas sempre vai estar o seu rosto ali impresso naquela fotografia, ou seja, te identifica independente se você falsifica ou não, que não é a forma correta. Quando você fala da outra dimensão, a gente fala de personalidade, aí é diferente. Por isso que existe, vocês já viram alguns filmes, relatos de dupla personalidade, ou seja, identidade é única, aquilo que você não tem como mudar. Você pode amadurecer, desenvolver, mas será sempre você. Agora a personalidade a gente percebe que ela pode mudar dependendo da situação que ela esteja vivendo. Por isso que existe a expressão dupla personalidade. Então a gente percebe que duas dimensões, identidade e alteridade, caminham juntas, lembrando que está falando aqui dentro de uma sociedade. E isso é importante que a gente comece a entender porque determinado tipo de pessoa tem um comportamento que às vezes eu não consigo compreender. Vamos imaginar, quando você está aqui em Imperatriz ou em qualquer lugar que você ande, você vai perceber a relação que as pessoas têm entre si, essa comunicação. Aí que a gente tem como exemplo, se a gente imaginar, nós estamos agora no primeiro ano, se você for lá no prédio do infantil, você vai perceber uma grande diferença que tem aonde? No linguajar, no comportamento, nas ações que você tem. Por quê? Esse processo vai se dando de forma gradativa, porque a gente não pode esquecer que isso foi socialmente construído. Então, o que você é hoje nada mais é dizer que você se relacionou, se desenvolveu e você começou a ter seu ponto de vista. Se ele é conforme o indivíduo A ou o indivíduo B, isso não importa tanto porque você se relaciona com esse indivíduo e você vai criando o seu ponto de vista. Você vai concordar, você vai discordar, você vai refletir. Por que isso está acontecendo? Porque essa é uma construção gradativa. Ao longo do tempo a gente vai desenvolvendo todo esse processo de transformação, de mudança, mas isso vai se dar onde? Na interação. Então a gente percebe quando eu, como pessoa, começo a me envolver, me relacionar com as outras pessoas que estão ao meu redor, isso começa a se desenvolver. Aí dá para o segundo passo, que é a alteridade, que eu percebo que eu não estou sozinho nesse processo, eu começo a me relacionar com esse outro, e aí eu vou começar a entender o que esse indivíduo está me repassando, o que ele está me mostrando, como é que deve ser esse processo todo. Então a gente tem que perceber ao longo do tempo que nós nos relacionamos não sozinhos. O outro me é importante porque eu começo a perceber, começo a entender aquele mundo que eu não conheço. E é interessante porque quando a gente fala das duas dimensões, existe uma palavra interessante que é o preconceito. O preconceito nada mais é do que algo antecipado. Então imagina, se você não conhece determinada situação, aí alguém começa a falar para você, olha, aquilo ali não é interessante, não vale a pena você ir, é perigoso. Quando você se aproxima daquele ambiente, você vai cheio de preconceito, ou seja, você tem algo antecipado sem conhecer. A partir do momento que você passa a conhecer o indivíduo, a situação, aí você começa a perceber que não era aquilo que você pensou no primeiro momento. Então esse preconceito desaparece e você começa a interagir. E a gente percebe que isso vai ser mostrado de que forma? Quando eu começo a reconhecer que existem pessoas que não pensam como eu, não agem como eu, e nessa relação, nesse encontro, a gente percebe que o mundo pode ser melhor, porque eu começo a entender que o outro também tem suas ideias, que o outro também tem seus pensamentos, que ele tem as suas ideias em relação a determinada situação. E isso vai se desenvolvendo ao longo do tempo, eu vou começando a entender que a minha relação com o outro é importante para desenvolver a minha concepção de mundo. É muito fácil você falar de uma coisa que você não conhece. Por isso que é importante, nesse processo da identidade e da alteridade, esse reconhecimento desse indivíduo, desse outro, e começa a conviver dentro do meu segmento, seja ele na sala de aula, seja ele na minha relação com os amigos, na rua, aquilo que você observa. Porque a gente não pode esquecer que isso vai se construindo de forma gradativa dentro da sociedade. Então nós somos a construção do que vive na sociedade. Nesse momento que a gente está vivendo hoje, dessa pandemia em que as pessoas começam a observar, se sensibilizar em relação ao outro, porque ele está numa situação A, B, C ou D,
Mas o importante de perceber que a concepção dessa construção social hoje, na pandemia, ela está mudando muitas coisas. Hoje você está mais próximo daqueles que estão perto de você, que são seus pais, seus irmãos, seja aqueles quem forem. E nesse processo você começa a observar coisas que você não via no cotidiano. E isso é ajudado de que forma? Quando você começa a perceber que existe alguém que está ao teu redor, que caminha ao teu lado, ele tem suas dimensões, tem suas limitações, e você começa a entender, começa a interagir, e essa relação vai acontecendo. Por quê? Você passa a perceber que existe a possibilidade de você reconhecer aquele indivíduo que a gente conhece como uma outra pessoa. Por isso que a alteridade, às vezes, a gente não percebe isso daí. A correria do dia a dia nos impede de perceber que existe um indivíduo que está ali no caminhar, que ele está nessa possibilidade, e eu começo a entender que esse outro, ele me ajuda a compreender, a entender o mundo que está ao meu redor. Porque fica muito difícil quando a gente tem a nossa própria ideia. E isso faz com que a gente comece a desenvolver esse processo todo, eu comece a observar e comece a entender. Quando você começa a ter um ponto de vista diferente, porque você observou naquele indivíduo essa mudança, você começou a olhar o outro. E isso é importante, principalmente quando a gente está falando dentro de sociedade, porque a gente pode mudar algumas coisas, que todo mundo conhece, preconceito, racismo, homofobia, dentre outras coisas. Nada mais é dizer o quê? Quando eu começo a olhar para o outro, dentro do processo da alteridade, eu percebo que o outro não é alguém estranho, não é alguém que me assusta, é porque eu não conheço, ou seja, eu ainda não percebi que existe um outro que tem uma ideia, que tem um pensamento, que tem uma forma de interagir. E quando eu começo a olhar isso daí, a minha visão de mundo amplia, eu começo a entender por que o indivíduo se comporta dessa forma. Vamos imaginar, quando a gente falava dos afrodescendentes que nós temos lá, você percebe que quando ele vem para cá, para o Brasil, ele vem de uma forma que não tinha liberdade, foi escravo durante muito tempo, e quando ele é mandado embora das fazendas lá, do açúcar, que ele não tem para onde ir, aí as pessoas começam a partir daí criar uma concepção estranha em relação à figura desse afrodescendente. E é interessante, quando você fala afrodescendente, é como se tivesse alguém de um outro país que vem para cá, que absorveu muita coisa, mas quando a gente percebe, na nossa maneira de falar isso daí em relação ao afrodescendente, a gente percebe os apelidos pejorativos que ele levou ao longo do tempo. Isso é preocupante porque a diferença ali não é uma questão porque ele é afro, porque ele é branco, porque ele é preto, porque ele é azul, porque ele é amarelo. Ali são seres humanos. E esses seres humanos quer dizer o quê? É reconhecer que esse outro, ele sofreu ao longo do tempo alguma coisa que o impede de que ele apareça dentro da sociedade. Por isso que o nosso papel dentro desses dois processos importantes da identidade e alteridade é observar que existe alguém que precisa ser observado, precisa ser olhado, precisa ser entendido. Isso faz com que a nossa concepção em relação a muitas coisas que existem no mundo que nos impedem de perceber isso daí. Então fica aqui para nós uma lição, que eu comece a observar que eu não estou sozinho, eu não sou uma ilha. Eu preciso olhar para o outro, reconhecendo ele e lembrando que socialmente tudo aquilo que nós temos hoje de preconceito, racismo, homofobia foi algo que foi construído, tá? Isso a gente pode desconstruir quando eu começo a perceber que existe alguém, tá, que está ali ao meu redor que precisa ser observado. Então, galerinha do primeiro ano, bora aproveitar bastante. Vamos começar, nesse processo hoje que a gente está vivendo da pandemia, começar a olhar para as outras pessoas. Pode ser o de casa, pode ser o seu vizinho, pode ser o seu amigo. Começar a perceber que essa pessoa precisa ser observada. E nessa observação, muitas coisas que nós temos hoje, que nos impedem de perceber o outro, isso vai mudar. Então, bom estudo, até a próxima. Valeu, galera!